A primeira leitura é de Ezequiel, capítulo 47, versículos do 1 ao 2 e do 8 ao 9 e o 12. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele me fez sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. O Evangelho é de João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz:
o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de São John Henry Newman. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. O templo judaico, visível e material, estava confinado a um lugar. Nele não cabia o mundo inteiro, nem sequer uma nação, mas apenas um grupo reduzido de pessoas. O templo cristão, pelo contrário, é invisível e espiritual, e pode erguer-se em qualquer sítio. Jesus diz à samaritana: Mas chega a hora, e é já, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Em espírito e em verdade, porque a sua presença só pode ser real se for invisível. O real não é o que é visível. O que é material desagregar-se-á. O que está num lugar determinado é apenas um fragmento. No regime cristão, o templo de Deus é qualquer local onde os cristãos se reunirem em nome de Cristo. Ele está presente de forma completa em cada local, como se não estivesse em nenhum outro. E podemos entrar nesse templo e juntar-nos aos santos que nele moram, à família celeste de Deus, de forma tão real como o adorador judeu entrava no recinto visível do templo. Não vemos este nosso templo espiritual, mas essa é a condição para que ele esteja em toda a parte, pois não estaria em toda a parte se o vivêssemos num local específico. Nada vemos, mas de tudo fluímos. Já os profetas do Antigo Testamento nolo apresentaram assim. Escreve Isaías: No fim dos tempos, o monte do templo do Senhor estará firme, será o mais alto de todos, dominará sobre as colinas, e a ele acorrerão todas as gentes. O templo cristão foi revelado a Jacó, quando em sonhos viu uma escada apoiada na terra, cuja extremidade tocava o céu, e ao longo desta escada subiam e desciam mensageiros de Deus. Mas também ao servo Eliseu, o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu o monte repleto de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Trata-se de antecipações do que seria estabelecido com a chegada de Cristo, que abriu o reino de Deus a todos os crentes. Por isso, São Paulo diz: Vós, porém, aproximaste-vos do monte Sião e da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celeste, de miríades de anjos, do banquete celeste.